Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Dramer PS. Nosso objetivo hoje é explorar de uma forma clara e concisa o que é a teoria das restrições e sua metodologia aplicada à produção. Nos próximos 10 minutos, iremos mergulhar na sua essência, descomplicando seus conceitos e demonstrando como ela pode ser aplicada de forma prática e intuitiva nas operações da manufatura. A teoria das restrições é uma abordagem de gestão que tem contribuído muito na maneira como as organizações e indivíduos lidam com desafios complexos. Se você já se perguntou como melhorar a eficiência, aumentar a produtividade ou resolver problemas de forma mais eficaz, a teoria das restrições pode conter as respostas que você procura. Aqui vale, de fato, a afirmação de que quanto mais complexo se apresenta um problema, mais simples tem que ser a sua solução. Vamos lá, vamos começar imaginando um cenário bem simples. Vamos imaginar uma indústria de manufatura que já tem o seu mercado definido e os problemas típicos do dia a dia da produção. Nesse cenário, vamos começar estabelecendo quais são os objetivos da manufatura. A empresa existe para basicamente o quê? Comprar bens e insumos, transformar esses insumos em produtos e vendê-los. E nesse processo ganhar dinheiro. Então podemos estabelecer que a meta da empresa, da manufatura, é o lucro, e de preferência crescente ao longo do tempo. Muito bem. Quais são os efeitos que não queremos ter e que atrapalham muito o atingimento dessa meta? Coisas do tipo um baixo nível de atendimento a clientes, prazos de entrega muito longos, níveis de inventário elevados, muitas reclamações de clientes, conflitos entre os departamentos, baixa eficiência da fábrica. Todos esses efeitos têm uma causa. Qual seria a causa raiz de todos esses efeitos? Nós podemos associar isso a variabilidades em processos, clientes, fornecedores, especializações, etc, etc. E para tratar variabilidades, nós temos algumas implicações. Grandes esforços para reduzir variabilidades em todos os pontos, poucos resultados significativos no curto prazo. Podemos também atribuir a forma como gerenciamos a nossa operação. E as implicações para tratar esse assunto é a coragem, consenso para promover mudanças, melhoria da performance em curto espaço de tempo e redução das variabilidades onde é necessário. Nós temos uma convicção que a principal causa raiz está no modo como gerenciamos a nossa operação. As variabilidades, elas são uma contribuinte, mas a principal causa é a forma como gerenciamos o dia a dia. Vamos então imaginar de uma forma bastante sistêmica como é que a gente enxerga a manufatura, como é que a gente enxerga um chão de fábrica. Se nós formos no topo de um mezanino e olharmos lá para baixo, o que nós vamos perceber? Algumas características bastante interessantes. Primeira delas, a realidade é extremamente complexa. A gente visualiza, a princípio, uma grande bagunça. Nós temos uma enxurrada de pedidos para vários produtos, e na fábrica nós encontramos vários recursos, máquinas, mão de obra, materiais, fluxos de empilhadeiras de gente, vários processos interdependentes que parecem, num primeiro momento, uma grande bagunça, um grande caos. Qual a segunda característica? A realidade, apesar de complexa, não é tão caótica. Por quê? Porque nós observamos uma direção geral do fluxo. As matérias-primas entram em determinadas operações, sendo processadas em recursos, que vão para a próxima, juntam com outras num estoque semi-acabado, fornecendo material para a linha de montagem, assim vai até termos o produto acabado aqui na frente. Então, apesar de caótico, a gente consegue identificar todo esse fluxo de materiais. E a terceira característica é que essa realidade não é previsível. O que significa isso? Que nós temos para cada equipamento uma certa produtividade. Nós dizemos que a capacidade ela não é balanceada. Nós temos áreas da empresa que produzem a uma taxa mais alta, têm mais velocidade que outras. Nós temos uma diferença de capacidade. Cada recurso que a gente pega, por exemplo, essa máquina 3, nós podemos ver aqui que 15 peças por hora é a taxa de produção, mas tem uma variabilidade, mais ou menos 5.
Isso significa o quê? Que ela pode, a qualquer momento, estar produzindo a 10 peças por hora, em outros momentos, 15 peças por hora. Então, nós dizemos que de tempos em tempos, determinados recursos podem trabalhar abaixo da média e interrupções de fluxo podem ocorrer. O Murphy existe. Então, a qualquer momento que a gente chega em qualquer recurso, ele pode estar parado por uma manutenção preventiva, uma quebra, enfim. Essa realidade não é previsível. Então, pessoal, nesse modelo, nessa fábrica bastante simplificada, gostaria de colocar uma questão. Quantos produtos acabados nós teremos por hora? Não precisa ser nenhum gênio para percebermos que o grande gargalo nessa linha é essa máquina M4, tá certo? Ela processa uma taxa de 12 peças por hora. Qualquer outra máquina, qualquer outro recurso, tem uma capacidade de processamento maior do que essa. Então, nós dizemos que essa máquina M4 é o gargalo desse fluxo, é a principal restrição de capacidade. Então, a restrição ela poderia aparecer sob diversas formas. Uma máquina, uma mão de obra, um dispositivo, um ferramental, uma determinada matéria-prima, enfim. A gente tem vários tipos de restrições que ocorrem no chão de fábrica, no nosso dia a dia. Nesse modelinho bastante simples, nós conseguimos identificar essa máquina 4 como a principal restrição do fluxo de materiais aqui. Muito bem. A máxima quantidade de produtos acabados será, em média, 12 peças por hora, definido pela máquina 4. A máquina 4 determina esse ritmo, estabelece a maior velocidade de fluxo possível. Portanto, ela não pode parar. A gente não deve deixar essa máquina parar, porque a gente vai perder a velocidade do fluxo como um todo. Qualquer outra máquina trabalhando a velocidade maior irá apenas gerar estoques desnecessários no chão de fábrica. O ritmo da fábrica deve estar subordinado ao ritmo da máquina 4. Isso parece uma coisa bem óbvia, porque é a máquina mais lenta. E como existe toda essa interdependência desses eventos, todo mundo passa pela máquina 4. Portanto, é ela que vai definir a maior quantidade de produtos que pode sair por hora. Vamos imaginar uma situação que é muito comum, muito corriqueira. E se essa máquina 3 operar temporariamente a 10 peças por hora? Pode ser uma das variabilidades inerentes à própria máquina em si. É mais ou menos 5. Então, o Murphy pode atingir ela a qualquer momento e a redução de capacidade cai para 10 peças por hora. O que vai acontecer nessa situação? A máquina 4 vai operar 10 peças por hora, baixando o ritmo total da fábrica. Como essa máquina alimenta esse gargalo, então, a partir do momento que nós baixamos o ritmo aqui, automaticamente essa máquina também vai cair o ritmo, diminuindo a capacidade de processamento da cadeia como um todo. Aqui surge uma ideia de como evitar esse tipo de processo, né, esse tipo de efeito. E se criarmos um pulmão em frente à máquina 4 para proteger o seu ritmo? Nós podemos criar um pulmão que pode ser tanto em quantidade quanto em tempo para proteger o ritmo dessa máquina contra essas interrupções e essas variabilidades que ocorrem para trás. Qualquer interrupção temporária antes da máquina 4 não irá prejudicar o seu fluxo. Então, aqui nós temos uma primeira ideia, que é justamente identificar a máquina crítica e proteger o ritmo dela com um pulmão de proteção. Muito bem. Vamos prosseguir aqui com uma condição que é muito comum no nosso dia a dia. E se a máquina M5, veja, é uma máquina que está depois da máquina 4, depois do gargalo, ela quebra. Um Murphy existe. Então, pode ocorrer essas interrupções. Se essa máquina quebra e ela é posterior à restrição, o que vai acontecer? As datas de entrega serão comprometidas, porque eu posso estar processando aqui na restrição a taxa de 12 peças por hora e aqui não vai ter essa vazão, porque essa máquina está parada. Então, essas datas de entrega aos clientes, elas serão comprometidas. Isso gera o quê? Uma irritação profunda na área comercial dos nossos clientes, não é isso? E se nós criarmos um pulmão de proteção em frente à expedição, para proteger as entregas? A mesma ideia que nós tivemos aqui atrás, nós podemos proteger a entrega desses pedidos aos clientes, colocando o quê? Um pulmão de proteção, que pode ser em quantidade
ou em tempo. Esse pulmão vai ter como objetivo, então, proteger a entrega de pedidos caso alguma interrupção de fluxo ocorra depois da restrição. Qualquer interrupção temporária posterior à máquina 4 não prejudicará as entregas. Muito bem. Esses conceitos apresentados de uma forma extremamente simples podem ser agrupadas numa filosofia global, que nós chamamos de TOC, Theory of Constraints, que é a teoria das restrições. O que é a teoria das restrições numa definição bastante global? É um conjunto de metodologias gerenciais que busca a otimização contínua dos resultados da empresa através de uma abordagem sistêmica. Ela é composta basicamente de 5 passos. Quais são eles? Primeiro passo, identifique a restrição. Veja, o que nós fizemos nesse fluxo bem simples foi identificar a máquina 4. Segundo passo, explore ao máximo a capacidade da restrição. Veja, nós estabelecemos que aquela máquina não pode parar. Então, qualquer programa de manutenção preventiva, qualquer programa de redução dos níveis de setup, naquele recurso, vai trazer um resultado extremamente poderoso. Porque se nós conseguimos fazer com que aquela máquina não pare, a gente está garantindo aquele fluxo contínuo de 12 peças por hora. Terceiro passo, subordine os demais recursos ao ritmo da restrição. Significa o quê? Se o gargalo está em uma capacidade de 12 peças por hora, não adianta as outras máquinas trabalharem a uma maior capacidade, a uma maior velocidade, porque você vai simplesmente conseguir ter o quê? Estoques em processo, estoques esperando serem processados numa máquina mais lenta. Então, as outras máquinas, os outros recursos devem ser subordinados ao ritmo da restrição. Se for possível, se for viável, eleve a capacidade da restrição. Como? Resolvendo questões de setup, reduzindo o tempo de setup, eventualmente melhorando o processo na máquina, fazendo um upgrade, comprando mais um equipamento, ou seja, se for viável você elevar a capacidade da restrição de tal forma que ela opere com uma velocidade maior do que 12 peças por hora, faça isso, eleve a capacidade. Se não for viável, paciência, não tem o que mexer. Quinto passo, evite a inércia, volte ao passo 1. Se você conseguiu o passo 4 com sucesso, você quebrou aquela restrição, porque você aumentou a capacidade dela. Volte ao primeiro passo. Se você aumentou a capacidade daquela restrição, a coisa funciona como se fosse uma corrente de elos interligados e você tem esse elo mais fraco, que é a máquina 4. Se você foi lá e fortaleceu aquele elo mais fraco, o elo 4, com certeza, pessoal, vai aparecer um segundo elo mais fraco. E sempre tem um único elo mais fraco nessa corrente, quando você traciona. Então, a partir do momento que você fortalece um elo, automaticamente vai aparecer um outro elo mais fraco. Então, esse looping permite que você faça esse processo de otimização de uma forma contínua. Essa é a teoria das restrições, essa é a essência da teoria das restrições quando aplicada no contexto da produção. A teoria das restrições é bastante ampla. Ela pode ser aplicada em diversos processos. Agora, nós estamos focando mais a teoria das restrições aplicada ao ambiente de manufatura. Agora, vamos então voltar um pouco na nossa malha e definir então qual seria a aplicação desses conceitos com aquelas ideias que nós tivemos. Então, está aqui a malha, nós identificamos o gargalo, o elo mais fraco, como sendo a máquina 4. Muito bem, como é que você pode então estabelecer um procedimento que possa estar programando esse fluxo? Nós chamamos isso a metodologia tambor, pulmão e corda. O que é o tambor? Tambor é a restrição, é aquilo que dita o ritmo. Ele deve ser identificado e explorado para render o máximo da capacidade. Então percebam que aqui a gente já estabeleceu o primeiro elemento, que é o tambor, é o drum. O tambor estabelece o ritmo. Não adianta outros recursos trabalhar acima de 12 peças por hora, porque esse é o passo. Esse é o passo máximo possível.
O segundo elemento são justamente aqueles pulmões que fornecem proteção contra imprevistos, contra o Murphy, contra as interrupções, contra as variabilidades, tanto no gargalo, tanto no tambor, para proteger o seu fluxo, quando o Murphy atua nos recursos anteriores à restrição, como também um pulmão que vai proteger lá a expedição quando o Murphy ataca em recursos posteriores à restrição. Então perceba que nós temos dois elementos de proteção, que normalmente é em tempo, uma antecedência nos processos, para que se houver uma interrupção, você ainda tenha tempo hábil de reagir sem perder as datas. E o terceiro elemento são as cordas. O que são as cordas? As cordas, elas liberam e sincronizam todo esse fluxo. Nós temos um programa aqui da expedição, estabelecendo o que, quanto e quando. Esse programa puxa uma corda com antecedência desse pulmão, dizendo então quando que a restrição deve produzir, o que, quanto e quando, de acordo com as datas e com uma sincronização daquilo que eu tenho que entregar lá na expedição. Esse programa vai ser estabelecido em função do passo da restrição. E, portanto, a gente tem uma garantia de que todos os outros recursos podem atender esse passo. Esse é o programa mais importante, porque é o programa que vai definir a utilização máxima da sua capacidade de entrega de produtos e, ao mesmo tempo, sincronizar todos os outros recursos à capacidade de processamento do seu recurso mais fraco. Então, nós temos programas de liberação de materiais com uma antecedência deste pulmão de proteção, para nós garantirmos que os materiais serão liberados a esses recursos anteriores à restrição no momento que eles são necessários. Então, nós temos um programa de liberação de matérias-primas estabelecendo o que, quanto e quando liberar para a produção, e da mesma forma aqui, esses materiais serão liberados através de um relatório informando o que, quanto e quando. Então, essa é a metodologia da teoria das restrições aplicada à produção. É um modelo do TPC, tambor, pulmão, corda. Percebam, pessoal, que é uma abordagem extremamente simples, não estamos falando de nada complexo, nós estamos falando aqui de puro bom senso. Quais são os benefícios que a gente consegue atingir com esse modelo? Uma elevação do nível de atendimento a clientes, redução dos prazos de entrega, redução dos níveis de inventário, maior assertividade na definição de datas de entrega, agilidade nas reprogramações, flexibilização da produção, ações individuais coerentes com o conjunto. Qualquer programa de melhoria, nós vamos focar inicialmente na restrição, porque é ali que é o principal ponto, que se nós melhorarmos, nós estaremos melhorando o todo. Maior integração e consenso entre as áreas, aumento do ganho global pela otimização das restrições e, por fim, redução de despesas operacionais. Então, esses são os principais resultados que a gente, de fato, consegue atingir quando nós utilizamos um modelo com essa simplicidade para resolver os complexos problemas da programação de fábrica. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa visão bem simples da teoria das restrições e do modelo do TPC. Gostaria de concluir dizendo que a implementação eficaz dessa teoria pode ser significativamente otimizada com a ajuda do sistema Drummer APS. O Drummer é uma ferramenta poderosa que incorpora, entre outros conceitos, os princípios da teoria das restrições para aprimorar a gestão dos recursos, otimizar processos de produção, melhorar a logística e muito mais. Ele foi projetado para ajudar a identificar, programar e gerenciar as restrições do chão de fábrica. Obrigado e até o próximo vídeo.